Bom dia, telespectadores do Jornal Nacional. Eu sou o Lucas Costa e hoje eu estou aqui para apresentar uma entrevista exclusiva com Aristóteles. Mas antes disso, eu vou passar para o professor de História, Cândido, e ele vai explicar um pouco sobre a história deles para vocês. Muito obrigado, Lucas. Bem, eu sou Felipe, sou professor de História formado e vou falar um pouquinho sobre o Aristóteles, sobre sua história e alguns feitos. Aristóteles foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, e suas ideias moldaram o pensamento ocidental por séculos. Aristóteles estudou com Platão na Academia de Atenas por 20 anos, onde começou a desenvolver suas ideias filosóficas, depois tornou-se tutor de Alexandre, o Grande, o que lhe proporcionou acesso a muitos recursos e conhecimentos. Aristóteles criou o silogismo, uma ferramenta importante para o raciocínio dedutivo. Na metafísica, ele explorou questões sobre a natureza da realidade, como substância e essência. Em Ética e Nicomaco, ele fala sobre a virtude como um meio-termo e a busca pela felicidade através de uma vida virtuosa. Na política, Aristóteles diz que o homem é um animal político e discute diferentes formas de governo, defendendo uma política voltada para o bem comum. Muitos conceitos de Aristóteles ainda são muito importantes hoje. Sua lógica é essencial para a ciência da computação e a inteligência artificial. Suas ideias sobre ética também são frequentemente revisadas em debates atuais sobre moralidade e bem-estar. Aristóteles deixou um grande legado intelectual que ainda influencia o mundo hoje. Sua busca pelo conhecimento continua a inspirar estudiosos e pensadores ao redor do mundo. Obrigado, Felipe, por sua aula. A gente aprendeu bastante. E agora a gente vai para a nossa entrevista exclusiva com Aristóteles, com o nosso entrevistador João Vitor, bem aqui, em Atenas, na Grécia Antiga, há 400 anos antes de Cristo. Vai lá, João Vitor. Boa tarde, Lucas. Estamos aqui pelas ruas de Atenas para estar fazendo hoje uma entrevista exclusiva com ele, o grande Aristóteles. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. O senhor gostaria de fazer uma entrevista exclusiva hoje para o nosso Jornal Nacional? Tudo bem, por mim, tudo bem. Tudo bem? Então eu vou estar fazendo umas perguntinhas aqui. Se o senhor se sentir confortável para respondê-las, o senhor pode respondê-las, ok? Ok. Então tá bom, vou pegar as perguntas aqui. Aristóteles, como foi sua infância em Estagira e como isso influenciou sua formação? Eu nasci em Estagira e desde pequeno eu recebi os conhecimentos do meu pai, Nicomaco. Meu pai era médico do rei e com esses conhecimentos médicos ele me passou. E com tudo isso eu comecei a estudar e me interessar pela natureza e o corpo humano. Realmente seu pai lhes trouxe muito conhecimento, né? Sim. Quais foram as principais influências filosóficas durante seus estudos na Academia de Platão? Como dito, foi o próprio Platão, que durante uns 20 anos eu estudei e muito ao lado dele, e ele foi uma das principais influências, junto com o meu pai, que me fez se interessar pelo pensamento filosófico, pela medicina, por diversas áreas de conhecimento. Então a influência foi Platão. Platão foi grande parte da influência. Ele me ajudou muito e devo muito a ele também, porque ele me trouxe muito conhecimento. Realmente, né? Como surgiu a oportunidade de você se tornar o tutor de Alexandre o Grande? Após a morte do Platão, eu retornei à Macedônia. E o rei Filipe II, ele me deu um convite. O convite era eu educar o seu filho, Alexandre, que mais tarde seria conhecido como Alexandre o Grande, né, pelos seus feitos e conquistas em batalha. O rei Filipe II queria que eu ensinasse ele uma boa educação e conhecimentos científicos, éticos, filosóficos, e a minha missão praticamente foi levar para o Alexandre o Grande todo o meu conhecimento, a minha cultura e tudo que eu sabia, eu fiz o máximo para poder ensinar ele e fazer que ele se tornasse uma grande pessoa. E realmente podemos ver que a missão de Filipe II para você foi cumprida. Foi cumprida. Hoje, Alexandre o Grande é conhecido por todos e eu fui um dos responsáveis por essa tarefa, né? Isso. O que motivou a fundar o Liceu em Atenas e como ele diferia da Academia de Platão? Queria que você desse uma explicada como que o senhor conseguiu fundar o Liceu em Atenas. Depois da morte do Alexandre o Grande, eu voltei para Atenas e eu vim para fundar o Liceu, que, diferente da Academia de Platão, focava mais no conhecimento prático e em pesquisas científicas. Uhum.
Como você vê a importância da lógica e do método científico que desenvolveu para o futuro da filosofia e da ciência? Eu vejo a lógica e o método científico como essenciais para a ciência. Eu mesmo desenvolvi a lógica como um argumento que me ajuda a estabelecer a verdade e a conhecer mais sobre o que eu estou estudando. Realmente, né? Sem a lógica não tem como sabermos de nada, né? Sim. Pode nos falar um pouco sobre suas viagens e como elas influenciaram seu pensamento e suas obras? Minhas viagens pela Grécia e pela Ásia me influenciaram diretamente nas minhas obras por conta da coleta de dados que fiz pela fauna, flora e pelas culturas diversas que eu conhecia enquanto eu viajava. Acredito que essas viagens influenciaram diretamente em todos os meus trabalhos, seja de biologia, ética, política, me influenciei muito nessas viagens. Ah, entendi. Realmente. Então, muito obrigado, Aristóteles, pela sua participação conosco aqui nessa entrevista exclusiva para o nosso Jornal Nacional de hoje. Até a próxima e agora voltamos com o Lucas. Eu também quero agradecer a minha principal influência, que pode ser até maior que a do Platão, que foi do professor Gustavo de História, grande professor, Barão do Rio Branco. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção especial e também um agradecimento especial para o Aristóteles, que conseguiu tirar um pouco do seu tempo aqui para uma entrevista exclusiva com a gente. E por enquanto, por essa manhã, foi isso. Muito obrigado.